Salve, gente, tudo bem? Eu sou a Beta Corneli, sou aqui da cidade de Novo Hamburgo e vim conversar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre cultura, né? Como a gente faz cultura aqui no nosso município também, e hoje eu atuo na Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo, né? Sou coordenadora dos projetos socioculturais aqui, que visa então olhar para a comunidade como um todo para pensar nessa descentralização, né, em projetos que a gente possa estar levando ali para as diversas comunidades que temos aqui na cidade, para que a gente tenha o acesso ao direito à cultura a todos e todas que estão nas comunidades e que também são e fazem a cultura, né, do nosso município e assim forjam o nosso estado. Mas eu queria começar falando para vocês um pouquinho do que, para mim, né, é a cultura. A cultura, ela é a identidade, né? Ela é a memória, ela é a história de cada um de nós, e sendo a história de cada um de nós, ela forma o nosso povo, né? Ela forma a sociedade, a comunidade que a gente está inserido, que a gente vivencia. E ela consolida isso de uma forma muito democrática, né? Porque a cultura, ela é um sonho criativo. Ela é a maneira que a gente coloca os nossos sonhos de uma forma com muito amor, né? Muita fraternidade, com muita coletividade. Nenhum e nenhuma fazedora de cultura, ela faz cultura sozinho por si só, né? Na verdade, a gente constrói até mesmo a gente, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão deste mundo, culturalmente, né? A gente convive com outras pessoas, a gente convive com a nossa família, a gente tem raízes, a gente tem história, né? A gente é formado por culturas diversas, né? Que também formam esse nosso povo brasileiro, né? Então, em todas as cidades que a gente tem aí que formam o nosso país, né? E construir, né, a cultura, ela tem um papel fundamental, porque ela é o que vai nos dizer de onde a gente veio, vai seguir nessa trajetória e vai nos dizer para onde a gente vai, né? Então, que a gente possa se permitir, sentir, viver toda essa cultura de uma forma muito ampla, muito sincera, que a gente possa se entregar de fato para isso, que a gente possa compreender o nosso papel de fazedora e de fazedor de cultura na cidade, no município, né, que a gente está, mas que também a gente saiba que este município, ele forma uma grande nação, né, e que uma nação precisa estar atenta, precisa estar sempre olhando para a sua cultura, o que forma, né, a identidade, então, como eu já falei aqui, do nosso povo. E para além disso, de ser, né, formativa, a cultura, ela é direito. Ela é direito de cada criança, de cada adolescente, de cada mulher, de cada homem, de cada pessoa que compõe a nossa sociedade, né? E cada um de nós, ela tem um papel fundamental. E a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Mas como? Como é que é qual é o meu papel nessa construção cultural, né? E por onde a gente deve começar, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza o setor cultural numa cidade, né? Não tem um único caminho, essa é a verdade, né? A gente não é a vida inteira não é feita somente de uma escolha, de um caminho, né? A gente já acorda pela manhã escolhendo, né? Enfim, de um todo. Mas a nossa cidade, nós como trabalhadores e trabalhadoras da cultura dessa cidade, a gente tem que olhar então para o que forja o nosso município, para o que compõe o nosso município, né? Colocar umas lupas de aumento para isso, umas lentes de aumento, e a gente se unir, e a gente debater, e a gente conversar sobre isso. A gente fazer a cultura não é sinônimo de andar sozinho. A cultura, ela não se faz por si só, né? A cultura, sim, ela existe, e ela ganha muito mais força
se a gente consegue uma coletividade para fazer cultura, né? Ninguém faz cultura sozinho, né? Nenhum artista trabalha sozinho, né? Nenhum espaço cultural ele é composto de uma pessoa só. Ele precisa de um coletivo de várias pessoas que, né? Cada um vai fazer a sua parte nessa engrenagem para que tudo possa girar da melhor maneira possível e a gente consiga transmitir o que a gente quer, né? Pelo nosso trabalho. Com essas forças unidas, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer no município e até assim nessa construção da identidade dos coletivos culturais da cidade é a gente se enxergar, é a gente se procurar, a gente se olhar e a gente se reunir para que a gente consiga fortalecer, né, o nosso trabalho, né, individual, mas também que a gente compreenda essa importância da coletividade e que a gente faça isso nessas rodas, né, nos diálogos culturais, nessa forma da gente conseguir se reunir, conseguir, como falei, se enxergar e, para além disso, a gente poder falar e poder escutar também. Isso também é fazer cultura, né? Isso é também compreender e viver na pele as diversidades. Então é preciso que cada um dentro, né, do que escolheu, do que atua, possa estar pensando e possa estar trocando ideias com outros fazedores e fazedoras de cultura, para que a cultura do município, da cidade que a gente vive, né, das cidades por onde a gente passa fazendo cultura, ela possa se fortalecer de fato e que todas as pessoas possam compreender que a cultura é um direito e é um direito de todas e todas, né? Então, dessa forma, na coletividade, propondo diálogos, conversando, a gente faz essa roda girar, a gente se fortalece, a gente dialoga, a gente defende as nossas ideias, né? Também é importante ouvir, porque cada realidade da arte, ela nos traz, né, alguma coisa. Então, para que a gente possa estar de fato se olhando e se enxergando como ator, né, como pessoa, como parte fundamental para fazer essa roda da cultura girar no município. Aqui na cidade de Novo Hamburgo, a gente faz dessa forma. A gente tem encontros, né, de tempo em tempo, praticamente, depende do que tá pintando, a gente faz encontros mensais e por vezes até quinzenais ou semanais para debater. Trazendo para vocês um pouquinho da nossa vivência aqui, a gente tem uma roda de conversa que a gente batizou então como diálogos culturais e que elas estão acontecendo a cada tempo para debater então todas as questões culturais, desde editais, desde as leis, conferência da cultura. Então a gente se encontra para debater a cultura, para a gente se ver, para a gente poder trocar ideia e solidificar essa construção na cidade. Que mesmo que a gente não esteja né, mais atuando, por exemplo, eu na gestão da cultura, a gente sabe que isso foi uma construção de todos e todas que são os responsáveis por fazer cultura no município. E que isso vai ficar. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né, também de promover esses encontros para que a gente tenha direito também de falar e de opinar e que a construção não seja de uma forma vertical, que ela seja de uma maneira horizontal, né? E a gente fala os diálogos culturais e a gente aqui procura sempre que dá, né, pelo número de pessoas, organizar em roda para que a gente possa de fato se ver, né? E cada um dentro da sua verdade, da sua experiência, das suas vivências, dar a sua opinião, e assim a gente vai construindo e desconstruindo e refazendo, né, os caminhos para que a gente tenha uma cultura forte, uma cultura sólida, né, para que a gente possa ter diálogo com os gestores, né, para que a gente compreenda o nosso papel, o nosso lugar de fala nesse movimento, nessa construção, né, e de fazer essa cultura, então, na nossa cidade, no nosso país. E aí eu trago para vocês um pouquinho dessa experiência também que eu vivencio, né, a cada dia e todos os dias, que é pensar a descentralização da cultura para as diversas áreas aqui da cidade, né? A nossa cidade, ela é dividida, então, em 4 territórios, e cada território, dentro dele mesmo, tem comunidades, e essas comunidades, elas são uma cultura viva, né? Cada uma é composta de pessoas, e essas pessoas trazem em si, na sua trajetória, na sua pele, né? Na sua própria identidade,
a cultura, né? A cultura é isso, e é a gente conseguir olhar para tudo isso e fazer com que ela gire, né? E fazer com que essas pessoas, elas tenham voz e elas possam fazer, entregar, né, de alguma forma e da forma que elas escolherem, essa vivência cultural dentro da sua comunidade. E aí que a gente sai a campo, conversa com a comunidade, né, vê com a comunidade o que é de interesse deles, o que eles gostariam de ter acesso, né, o que eles gostariam de dentro da cultura, para essa comunidade aqui, o que faz a diferença, o que é que ela quer. Ah, é cinema, é teatro, é dança, né, é expressão através da pintura, do desenho, do grafite, né. Então a gente vai em busca disso, nesse intuito da descentralização da cultura, para poder estar ouvindo as pessoas, escutando e aí sim pensando nos projetos, né, que a gente vai levar ao encontro daquela determinada comunidade, para que também a comunidade participe de uma forma ativa, para que ela tenha esse real interesse em consumir, né, em aproveitar a cultura que a gente, enquanto fazedora e fazedor de cultura, está proporcionando. Então isso é um passo bem importante, é a gente poder estar de fato nas nossas comunidades, né, tanto como gestor, mas também como agente cultural, né, que a gente possa estar nas comunidades, falando com as pessoas e construindo também o nosso trabalho, por isso, por essa mão, né, por esse caminho. Eu acho que isso fortalece muito o trabalho de cada uma e de cada um. Outra coisa que é importante é a gente estudar as leis que estão sendo proporcionadas, então, pelo governo federal, pelo governo, né, estadual, pela nossa própria cidade, para que a gente possa usufruir desses benefícios que as leis, né, como a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, elas nos permitem. Então, para que a gente possa também se articular e como fazedor e fazedor de cultura, compreender a importância de entender essa lei, de ler ela, né, e talvez seja uma dificuldade pra gente, né, por algum motivo e outro, mas que nesses encontros vocês também possam estudar sobre isso, falar sobre isso, se permitir perguntar, né, e que nessas trocas vocês possam construir essa compreensão, né, para que aí sim vocês possam escrever lá os editais de vocês, né, colocar à disposição das pessoas da cidade de vocês, e para além disso a gente fazer de uma forma muito justa, né, de uma forma muito leal, para que todos e todas tenham acesso, escrever o seu projeto, né, de uma forma respeitosa, para que possa ter a documentação em dia, apresentar essa documentação, ganhar essa verba, né, ter acesso a essa verba, e aí sim poder ir para a comunidade e fazer então o seu trabalho, desenvolver, né, o seu projeto cultural, que é tão importante para essas comunidades, especialmente comunidades periféricas, né? Importante olhar para isso também, né? E a gente, todos e todas têm o direito do acesso à cultura, mas a gente sabe que as pessoas da periferia têm menos acesso, né? Então a gente tem o dever, a gente tem esse dever de pensar sobre isso para fazer essa descentralização, né? Também pela escrita dos nossos projetos. Então, da gente, quando for escrever o projeto, pensar sobre isso. Para quem eu quero escrever e fazer esse projeto cultural, né? E aí ficar olhando de fato para as comunidades mais carentes, para as comunidades periféricas que pelas suas vivências de dia a dia não têm esse acesso, né, que outras pessoas da nossa comunidade têm. Então isso também é uma dica legal, é uma proposta bem importante, que também aqui na nossa cidade a gente constrói a cada tempo, a cada dia, e debate muito, né, e como a gente vai estar atuando aí nas comunidades e sempre tendo muita clareza de que cada comunidade, ela tem a sua realidade, tem as pessoas que compõem aquela comunidade, e aí a gente vai poder ser mais assertiva e assertivo na proposta do nosso projeto cultural, né? Porque nós não somos iguais.
Todos e todas nós somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, então, para que a gente também possa ter isso, né, no nosso horizonte e pensar a política pública que a gente está levando para essas comunidades de uma forma que realmente elas participem, né? Que elas possam se ver, se encontrar, né, naquela proposta ali e de fato aproveitem, né? E participem, e aí sim eu acho que a gente vai estar formando com isso uma coletividade ainda maior, porque a gente vai ter, a gente enquanto agente cultural, né, como proponentes, digamos assim, deste projeto, a gente vai ter do nosso lado, junto conosco, a comunidade, que é quem consome, então, né, os nossos projetos culturais, é quem participa, é quem, né, vai lá no cineclube olhar o filme que propõe, depois debater, que vai lá na roda de capoeira, né, primeiro olhar, daqui a um pouco já tá dentro participando, que vai no cinema, que a gente monta lá no local comunitário que a gente conseguiu, né? Então tudo isso é muito importante, que a gente também, enquanto agente cultural, possa respeitar essa dinâmica, né? E essa organização de cada comunidade, né? Essa identidade de cada comunidade. Então, gente, passei aqui para dizer para vocês, né, falar um pouquinho dessas experiências que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, colocar então a nossa Secretaria da Cultura à disposição de vocês, né, que estão também nessa trajetória, nessa caminhada dessa construção coletiva aí na cidade de Arambaré. Nos colocar então aí para fazer parte com vocês dessa construção, né, para poder falar um pouquinho, né, talvez num próximo momento mais especificamente sobre um assunto ou outro, poder estar dando as mãos. Eu acho que a gente faz a cultura das nossas cidades e aí do nosso estado se fortalecer e acontecer de uma maneira sólida, né, de uma maneira que vai ficar, né, mesmo que a gente passe ou que a gente mude de cidade, mas que a gente possa fazer parte de fato e vivenciar essa cultura como ela é, né? Então, isso é um pouquinho do que eu vim falar hoje aí para vocês e desejar para vocês um excelente encontro, que vocês possam nessas trocas, nessa roda, nesse debate, aprender muito, né, ter muitas ideias importantes e legais, né, que possam estar levando aí para a comunidade de vocês. Então aproveitem esses momentos que são propostos, e também quero deixar dito para vocês que é muito importante dentro de cada cidade ter um conselho de cultura muito forte. Então, né, eu não me aprofundei de como é o conselho de cultura de vocês aí, mas então de vocês pensarem também nessa proposta de fortalecer, né, para poder fazer conferência de cultura de uma maneira aberta, de uma maneira dialogada, ampla, que possa atingir toda a comunidade, né, sociedade civil, fazedores de cultura, gestão, porque nesses momentos de construção a gente tem que dar as mãos, né, e fazer essa grande roda da cultura girar aí e a gente ficar cada vez mais fortes, né, para poder vivenciar como um todo essas experiências e poder proporcionar os nossos projetos culturais, né, de uma forma que vá ao encontro, então, da nossa sociedade, né, da nossa cidade, da nossa comunidade, né, e assim a gente também fazendo parte dessa escrita da nossa história, né, também construindo as nossas memórias como povo, né, como cidadão, como cidadã que compõe, então, essa grande engrenagem que é, né, a humanidade, que é, então, a nossa cultura. Tá bem, gente? Um ótimo encontro para vocês aí. Então, fico à disposição. É só chamar. A gente tá junto e tá junta, né? E seguimos aí firmes e agora mais fortes ainda, né? Com esse retorno da cultura de uma maneira tão afetuosa, tão carinhosa e com esse olhar tão importante aí que o governo vem trazendo pra gente, certo? Um grande abraço e um bom dia para todos vocês.